Alguém já ouviu falar em recompensa? Quem já ouviu falar em recompensa? Então é isso, a recompensa. É uma palavra tremenda que Deus colocou no meu coração logo após o culto de domingo passado, quando eu falei sobre as virtudes de um conquistador: fé, coragem e ousadia. Fé te faz caminhar, a coragem te faz avançar e a ousadia te faz ultrapassar limites, ir além do que alguém já foi. Isso é a virtude de um vencedor. Mas quem vence recebe o quê? Deus é tremendo, né? Aí Deus diz: domingo você vai falar da recompensa. E recompensa, irmãos, no genérico, no modo popular, todo mundo conhece, é algo que alguém recebe em troca de um esforço, de um trabalho ou um ato realizado. É isso, é uma troca. Você faz isso, recebe isso. É o que todo mundo sabe. Mas recompensa a modo de Deus, no modo operandi de Deus, ela é diferente, ela é muito mais linda. Recompensa é o resultado gracioso da fidelidade. Algo que Deus concede, não porque merecemos, mas porque caminhamos com Ele. Ninguém merece a recompensa, você sabia? Você trabalhou, você fez bastante, você ajudou a obra, ajudou pessoas, você merece recompensa? Não, mas você vai receber porque Deus é amor. Porque você trabalhou, porque Deus te deu saúde. Você teve sucesso porque Deus mandou pessoas para te cercar. Você ajudou a obra, você ajudou pessoas porque Deus mudou teu coração. Tudo é dele, para ele. Nós não merecemos nada, mas ele nos concede por amor, porque ele é um Deus justo e amoroso. Recompensa é o sorriso de Deus derramado sobre alguém que permaneceu firme. Olha que lindo isso, gente. É o sorriso de Deus. Aquele pai que se agradou, sorri com o filho e diz: meu filho está aqui. Recompensa é o favor que chega após a obediência. Recompensa é o favor de Deus. Se você tiver o favor de Deus a teu favor, ninguém vence você. Se você tem o favor de Deus a teu favor, toda doença, toda enfermidade, toda miséria, toda falência, todo ataque diabólico sai da tua vida. Porque o favor de Deus é as mãos de Deus agindo sobre você e por você. Mas isto vem depois da obediência. Se você quer recompensa, então já está aí uma chave: seja obediente a Deus. Recompensa é o cuidado de Deus revelado em forma de salvação, paz, propósito e honra. Nós. Recompensa é aquilo que nenhum dinheiro compra, nenhum homem concede e nenhum inimigo impede. É aquilo que vem direto das mãos de Deus. Quem quer a recompensa de Deus aqui? Vai vir direto das mãos dele. Tudo que o dinheiro não compra para você, Deus vai te dar. Tudo que nenhum homem pode passar para você, Deus vai te dar. Tudo aquilo que o inimigo tenta impedir, nada ele terá êxito. Porque vem direto das mãos de Deus. Isso é uma partezinha do que é recompensa. 2 Coríntios 9:6. Paulo disse aos coríntios: lembrai-vos. Quando diz lembrai-vos, é porque nós não devemos esquecer. Aquele que pouco semeia, igualmente colherá pouco. Mas aquele que semeia com generosidade, da mesma forma colherá com fartura. Aqui fala do quê? Recompensa. Segura essa para você na tua mente e não perca por nada, que em nome de Jesus o inimigo nunca tire de você essa frase. Quem define o tamanho da recompensa é a sua semente. Não é o pastor, não é nem Deus. Olha isso, irmãos. Você já ouviu falar que o que esses braços podem fazer nem Deus faz? Sim ou não?
Então o tamanho da tua recompensa não é porque você sonhou, não é porque você chora, não é porque você ajoelha, não é porque você estende a mão aqui, não. A recompensa, o tamanho da recompensa é medido pelo tamanho da semente. E eu não falo só do monetário, eu falo de todas as áreas. Se você ora muito por pessoas doentes, que semente você plantou? Uma semente que vai levar uma recompensa sobre a tua vida, onde doença nenhuma, enfermidade nenhuma vai conseguir atingir, porque você é alguém que se levantou por Deus para ajudar pessoas. Se você salva casamentos, o teu está guardado. Se você ajuda os filhos dos outros, o teu filho está guardado. Mas também se tu pega o projeto de vida e você coloca uma oferta generosa, obviamente que é uma semente generosa, vai ser uma colheita generosa. Sim ou não? Então essa frase não pode escapar da tua mente jamais. Nem Deus define o tamanho da tua recompensa. É um livre-arbítrio. Enquanto você quer ser recompensado, em que área? Ou em todas? Aí é só você agir. Não espere por mim. Não espere pelo teu vizinho. Não espere pela tua esposa, pelo teu esposo. Cada um faça a sua parte. Uma família que planta junto, colhe junto. Se uma família tem 4 e um planta, somente um colhe. Mas se os 4 plantar, os 4 colhem. Isso é uma família muito abençoada. Gálatas 6:7. Paulo também disse, não vos enganeis. Primeiro ele disse aos coríntios, lembrai-vos. Aí ele deu a letra, ele deu a chave. Aí aos Gálatas ele diz, não vos enganeis. Deus não se permite zombar. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Gente, a Bíblia é muito clara. Tudo que o ser humano semear. Então, quer dizer, se você não semear, tu vai colher o quê? Nada. Não existe um fazendeiro não plantar nada, acorda de manhã, aquele dia lindo, aquela chuvinha gostosa, para lá o soja brotar, e ele abre a janela e diz, Senhor, quero ver a minha plantação, Deus fez um milagre. Olhou, não, Deus não fez o milagre. Porque a parte dele ele não fez. Que recompensa ele vai ter se ele não semeou? Paulo disse, não vos enganeis. As pessoas estão se enganando. As pessoas estão vivendo no tempo antigo das vassourinhas de fogo que corria por dentro das igrejas, era uma gritaria, uau, uau, Deus faz, Deus faz. Claro que Deus faz. Mas e você faz? Não vos enganeis. Aí planta soja e corre lá para comer uma bela melancia, esqueça. Vai ter soja. São coisas simples, mas o povo esquece. Por isso Paulo falou isso. Agora, essa também, você precisa guardar na tua mente ou anotar uma palavra que Deus me deu aqui. Porque Deus é muito claro através do apóstolo São Paulo. Portanto, tudo que o ser humano semear, isso também colherá. Bom ou ruim. Você tem que cuidar da tua semente. Você tem que cuidar o que você está plantando. Que amor, como o amor de Deus é bom. Uma planta só discórdia, não vai dar. Como eu gosto quando as pessoas falam bem de mim, mas só faz fofoca falando mal do outro. Não vai dar. Vai ter gente falando mal de você, é colheita, é recompensa. A recompensa, irmãos, ela vem exatamente da forma da sua semente. Ela não muda. Agora, não é isso que eu vou te falar. Eu vou te dizer algo bem mais poderoso da parte de Deus. A recompensa não erra e nem esquece o endereço. Não te preocupe. Você plantou? Olha, pastor, mas por que está gaguejando? Lembrou que a semente foi ruim? Pode mudar para lá, pode mudar de bairro, de estado, de nação, de planeta. A recompensa da semente plantada não esquece você e não erra o teu endereço. Não adianta chorar para o pastor depois. Onde está Deus? Essa igreja, o pastor, e não sei mais o que, a mulher.
o marido, e é culpa para todo mundo. Não, 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 não. A recompensa não esquece e não erra o endereço. Pastor, mas eu estou bem então. Eu estou tranquilo ouvindo essa palavra, pastor. Ai, que alívio, pastor. Porque eu plantei há muito tempo muita coisa, ainda não colhi. Deus nunca esqueceu. A recompensa de Deus tem o teu endereço. Pode ser que ela bate hoje na tua vida. Pode ser que seja amanhã. Ah, pastor, eu ainda não colhi, está demorando, já demorou anos. Tem filhos? Tenho, pastor. A recompensa já tem o endereço deles. Pode ser que venha para os filhos. E o que você está plantando para o teu filho? Tem pessoas, tem cristão, estou falando para cristão, quem ama Deus, quem ama Cristo, que ama os filhos de uma forma que diz, não, se tocar no meu filho, eu sou que nem um leão, eu saio mordendo. Nossa, que legal, que proteção é essa? Mas, quando age como cristão, age fazendo as coisas tudo contrário à Bíblia. Essa recompensa já tem o teu endereço. Ela não erra. E se não achar o teu endereço, que você já partiu para outra, vai na do filho, até a 4ª geração. Você está entendendo? Então aplaude o Senhor Jesus. Não tenha medo da recompensa desde que a tua semente seja uma semente correta. Não precisa ter medo da tua recompensa desde que o que você tenha plantado seja algo que vai te alegrar. Então, a partir de hoje, mais do que você já fazia, preste atenção nas tuas sementes. E se você quer uma grande recompensa, plante uma grande quantidade. 1 Coríntios 3,8, Paulo disse aos Coríntios, pois não existe diferença entre a pessoa que planta e a pessoa que rega. Que havia muita briga na época. Esse é meu discípulo, esse é meu, não sei o que, esse povo. Paulo disse, não tem diferença entre quem planta e quem rega. Deus dará a recompensa de acordo com o trabalho que cada um tiver feito. Você ajudou uma pessoa, mas ela não voltou para te agradecer. A gente escuta um chavão popular de muitos, né? Ou quase todos. Ah, não dá para esperar nada do homem, mas não dá mesmo. Tu tem que esperar em Deus, tu plantou a semente e não para o homem te dar. Deus pode usar o homem para te abençoar. Ele usar. Mas é ele que ordena. Agora você ajudou alguém e daqui a pouco aquele alguém está com outra pessoa trabalhando lá ou sendo ajudado por outra. Na verdade, aquele está regando. Porque você plantou, você levou aquela pessoa a mudar. Você levou uma pessoa para a igreja, talvez, a pessoa se batizou e tudo mais, mas ela até não anda mais contigo, ela está andando com outra pessoa, ou às vezes um outro líder. Não tem problema, ele vai ter a função dele de regar, que significa cuidar. Então, para Deus não importa. E não tem diferença entre quem planta e quem rega. Por quê, irmãos? Porque a recompensa de Deus é justa e não falha. Gravem isso. Isso é muito importante também. A recompensa de Deus é justa e não falha. Quer um exemplo de justiça? Falei antes, você plantou soja, a recompensa de Deus é justa, você vai colher soja. E Deus vai fazer nascer soja, vai dar uma plantação, uma colheita de soja bonita? Vai, porque não falha. A recompensa de Deus não falha. Ela pode demorar ao teu conceito. No teu conceito, Deus pode estar atrasado. No conceito humano, você pode dizer passou do tempo, mas Deus não segue o meu e o teu tempo. Deus não usa relógio, Deus não tem calendário. Porque a Bíblia diz que para Deus um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Se você plantou, a recompensa não esquece e não erra o teu endereço. Fique tranquilo. Aplauda ao Senhor Jesus. Dada essa introdução, vocês já entenderam? Uma recompensa mais profunda, talvez, do que você imaginava. Agora eu quero falar de um personagem, Noé. Qual foi a recompensa de Noé por 120 anos de trabalho construindo uma arca a pedido de Deus?
120 anos. Esse homem parou a vida dele praticamente, que a Bíblia não fala que Noé fazia outra coisa. A Bíblia diz que durante 120 anos, a pedido de Deus e na orientação de Deus e nas medidas de Deus, ele fielmente bateu o martelo, como se diz, 120 anos. Mas e qual foi a recompensa? Em alguma Bíblia você leu que Noé ficou rico por causa disso? Que Noé ganhava alguma coisa por causa disso? Porque nós precisamos entender, irmãos, que Deus não é um Deus monetário. Deus, é um Deus de tudo, do todo. E às vezes as pessoas dentro da igreja, estou falando para a igreja, lá do mundo não, falando para a igreja. A igreja parece que às vezes tem aquele negocinho que o Pato Donald tinha, só parece dinheirinho na frente. Às vezes a pessoa está até doente, mas ela está ali esfregando as mãos porque Deus manda dinheiro por causa de uma semente. Deus pode tudo, irmãos. Deus pode todas as coisas. E Noé, a Bíblia não diz que Noé ficou doente um dia. A Bíblia não diz que os seus filhos, 3 filhos, adoeceram. A Bíblia não diz que a esposa de Noé adoeceu. 120 anos batendo o martelo e não há relato desse povo adoecer. Isso já não é uma recompensa? Sim ou não? Quanto você daria do que você tem? E disso dependeria para um filho ou uma filha ser salvo. Eu acredito que você daria tudo. Sim ou não? Noé não precisou dar nada, só ser fiel a Deus. Ser fiel ao que Deus pediu. Porque eu acredito que Noé sabia, no fundo, vai ter uma recompensa. Ele falou no dilúvio, ele explicou, mas eu nem sei o que é, nunca choveu, naquela época não tinha chovido. Que recompensa vai ter? Não sei, Deus mandou, eu faço. Depois, Deus cuida de mim. Ei, aqui está um segredo, irmãos. Você quer receber recompensa de Deus? Eu vou dar uma opinião agora, como eu faço. Não vou nem citar a Bíblia. Quando Deus lhe pedir alguma coisa, faça e não cometa o pecado de dizer em oração: Senhor, eu fiz aquilo lá e o Senhor não tem me mandado. O Senhor está atrasado. Eu esperava que o Senhor fazia isso, o Senhor não fez. Não faça isso. Não cometa esse erro. Faça como Noé. As pessoas zombavam de Noé. Eu já falei aqui que eu acredito que muita gente ajudou Noé. Muitos amigos disseram: Noé, eu estou contigo. Eu vou contigo aí. Deu 10 anos e disse: Noé, esse teu Deus é um louco. Isso é para louco. E no culto todo domingo, isso é para louco, Noé. Larguei, já faz 10 anos, não acontece nada. Muita gente abandonou Noé. Muita gente puxou madeira, mas não foi salvo, porque não persistiu. Não é sobre ter força. Não é sobre ser o mais inteligente. Não é sobre ser o mais bonitão. Não é ser sobre a mais poderosa. É sobre nunca desistir. Só isso. É sobre nunca desistir. As pessoas estão vivendo, irmãos, como se o mundo nunca mudasse. Como se a pessoa fosse ficar aqui para sempre. E Noé já foi embora com 600 e poucos anos, ele viveu. E mesmo assim já partiu. Mas ele foi obediente. Gênesis 7:1 diz o seguinte: depois de Noé ter trabalhado 120 anos, então o Senhor ordenou a Noé. A primeira ordem foi: Noé, faça uma arca assim, 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 assim. Feito a arca, passados 120 anos, então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim no meio desta geração. Versículo 13, Gênesis 7:13. Olha a recompensa aí, gente. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã
e Jafé, com sua esposa e as esposas de seus 3 filhos, entraram na arca, foram salvos, não morreram no dilúvio. Ali, irmãos, é uma tipificação, é um espelho do que vai acontecer nos dias de hoje, talvez. Só será arrebatado e levado para dentro da arca da salvação, que é no paraíso, os justos. Porque Deus disse: tu és o único justo que observo no meio desta geração. Se a porta da arca se fechasse hoje, e Deus levasse a sua igreja hoje, você seria um dos justos? Quê? Só eu? Quem mais? Quem mais? Quem mais se garante? Quem mais se garante? Coloque-se de pé quem se garante. Deixe que Deus veja. Deus vai ver se é verdade ou não, não é eu. Tem alguns que não se garantem. Aplauda o Senhor Jesus. Pode sentar. Não tem problema. Enquanto você está vivo, há tempo de você se salvar. Deus deu 120 anos para aquele povo ao redor de Noé. Talvez Deus dê para a tua vida mais um ano, um dia, uma semana, eu não sei. Essa semana eu fui junto com o Rafa orar por uma senhora, a mãe do Renan, ele não está aqui. E eu cheguei lá, achei que era uma senhora de 70 anos. Depois que ela faleceu, eu olhei a foto, misericórdia, uma mulher linda, 50 anos, uma jovem, né, Rafa? Lindérrima, estava ali numa cama pesando 20 quilos. E eu orei, no final de tudo, foi uma experiência gigante, né, Rafa? Quando eu falei em Jesus e toquei nela, ela deu um suspiro violento. Aí eu orei por ela, entreguei ela para Deus e disse: Senhor, tire todo o sofrimento dela. No outro dia ela morreu. Descansou. Entregou a vida para o Senhor e morreu. Mas ela tinha só 50 anos. Então a gente nunca sabe, irmãos. Quando eu vi a foto daquela mulher, eu digo: mas não pode que era essa mulher. Então a gente não sabe. Então a gente está bem, está com saúde, vamos aproveitar para entrar na arca. Fazer a nossa parte. A Bíblia não cita nenhum valor monetário entregue a Noé, mas revela a maior recompensa que ele recebeu: a salvação de sua família. Agora vem uma pergunta: o que você faria para um dia ver toda a sua família salva perante Deus? O que você faria? Noé ficou 120 anos, abandonou tudo. Ficou 120 anos da sua vida, de 600 e poucos anos, construindo uma arca. Mas ele só viveu 600 e poucos anos, porque ele não morreu no dilúvio. Senão ele tinha morrido muito antes. Tinha desaparecido com aquele povo injusto. O que você faria para ver tua família perante Deus naquele dia? Será que no dia que tudo se fechar, você vai ser feliz como Noé? Você vai ver tuas filhas, teus filhos, teus genros, tuas noras, teus netos? Será que você vai ver? O que você vai fazer para isso acontecer? Porque você vai embora. E olha, talvez a tua senha para sair daqui esteja lá na frente. Mas talvez a gente nessa vida, essa vida é bem perigosa, irmãos. Talvez uma aceleração a mais, você acelera e você pula lá na frente com a tua senha. Você deixa um monte de gente para trás, vai demitido, lá acelerou demais, pum, foi. Muitos comem demais, aceleram a senha. Outros bebem demais, aceleram a senha. Outros não cuidam do corpo, da saúde, aceleram a senha e vão antes. Mas vai embora. Não fica aqui. Mas o mais importante é, irmãos, essa pergunta: o que você faria para ver toda a sua família perante Deus? Se Deus dissesse: Noé, eu te dou toda a riqueza que está lá fora no meio da água. Tudo é teu, mas tu tem que saltar aqui de dentro, tu e a tua família. Noé ia aceitar? Mas por que às vezes as pessoas, quando tem que andar uma légua a mais por alguém da família que não está, às vezes, ao invés de andar essa légua a mais, que a Bíblia diz, fazer algo a mais, daí julga, às vezes é próprio. É assim mesmo.
Se meu filho é assim, se a minha filha é assim, você não tem jeito. Já está condenando, já está jogando para fora da arca. Irmãos, não desista de ninguém da tua família, teus amigos, enfim, quem Deus mostrar. Mas começando pela tua família, não desista de ninguém. Noé foi o único justo. Deus não disse que os filhos de Noé eram justos. Deus não disse que a mulher dele era justa. Deus não disse que as 3 noras eram justas. Deus disse, Noé, tu é o único justo. Mas a recompensa de Noé foi tão grande que Deus recolheu toda a família. Se você fizer grandes coisas para Deus, a recompensa vai ser tão grande que Deus vai recolher toda a tua família e ó, é dele. Aplauda o Senhor. Aplaude bem forte, bem bonito, porque Ele é Deus. Aleluia. 1 Samuel, eu quero falar para vocês de Davi. 1 Samuel 17, 23 a 27 diz assim: quando Davi, enviado pelo seu pai para ir lá no fronte na guerra, onde estava o exército de Israel lutando contra o exército dos filisteus, que era o maior exército do mundo na época. E lá foi Davi. Então, enquanto Davi conversava ali com os soldados, com eles, o grande guerreiro filisteu de Gate, chamado Golias, avançou e bradou seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Assim que os soldados israelitas viram Golias se aproximando e esbravejando, recuaram apavorados. Os israelitas comentavam entre si: vistes aquele homem enorme que subiu? Pois ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Os soldados estavam falando do que aqui? Recompensa de quem matasse Golias. Então Davi, versículo 25, 26. Então Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: que é que receberá o homem que matar esse filisteu e desagravar a ofensa contra a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? Que é que ganha? Qual a recompensa? Davi quis saber. Ele viu um exército todo medroso, atrás das linhas lá, do fronte, tudo escondido. Ninguém queria enfrentar o gigante. Mas Davi entendia de recompensa. Você entende de recompensa? Você precisa entender de recompensa. Quando você entender de recompensa, você muda de nível. Você sobe degraus. Você avança para lugares que tu nem sabia que existia. Porque é Deus que te impulsiona. Mas para isso você precisa entender de recompensa. E Davi entendia de recompensa. Que é que ganha? Por que ele perguntou assim? Porque ninguém perde com Deus, meus amados. Não tem problema tu chegar para Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. Usa-me. Estou preparado para o que der e vier. Porque você sabe que com Deus ninguém perde, tem recompensa. Então, no versículo 27, e os homens lhe responderam o que haviam comentado. E lhe contaram sobre a recompensa para quem conseguisse aniquilar Golias. Contaram tudo para Davi. Mas Davi achou bonito e foi embora, porque muitos, quando sabem da recompensa, acham bonito, se emocionam. Pastor, conta comigo. Quando sai da porta, já bate no peito de um gigante, já cai por terra, já dobra os seus joelhos para o gigante, já cede para o gigante, e você foi, eu conta contigo, tamo junto, não sei mais o quê. Será que Davi fez isso? Não. Davi resolveu lutar com o gigante. E vamos ver o resultado. 1 Samuel 17, 51. A história é longa, mas eu preciso falar disso aqui para você, de recompensa. Então Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e cravou no filisteu.
e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Eu vou falar algumas coisas muito importantes para vocês a partir desse versículo. Para você ir para outro nível. Para essa igreja ir para outro nível. Eu sou pastor. Falava essa semana para alguns que pastores na Bíblia também significa pai. Jesus era o bom pastor. Era um pai. Eu sou como um pai, por isso que eu sou pastor, por isso que a maior parte da minha vida, a maior parte eu dedico a ser pastor. Ontem, numa macrocélula, alguém disse para mim assim, o pai do Geve disse, pastor, você está branqueando. Eu disse, se eu estivesse cuidando só da minha família, o meu cabelo estava preto. Mas eu aceitei ser pai de muitas famílias. Eu não sou pastor de crachá. Eu não sou uma Coca-Cola com, como é que eu falo sempre? Com café azedo dentro, mas passa por Coca porque tem um rótulo. Não, e não sigo isso. Sou pastor de chamado. Deus me chamou e eu aceitei esse chamado. Então eu cuido de muitas famílias. Então, como um pai, eu quero revelar algo para vocês aqui. Como um conselheiro, Davi sabia que a recompensa não era para quem derrubasse o Golias. Não era apenas para quem derrubasse o Golias, mas para quem o matasse. Aí está uma chave. Porque Davi, a Bíblia conta que ele pegou uma funda, uma pedra e vupt, lançou, deu no meio da cabeça do gigante e tombou o gigante. Mas nesse versículo 51 diz que o Davi correu lá sobre o filisteu, colocou o pé sobre a cabeça dele, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e cravou no filisteu e decepou-lhe a cabeça. Cortou a cabeça do gigante. Então, Davi sabia, entendia sobre a recompensa. E a recompensa não era para quem derrubasse Golias. A recompensa era para quem matasse o Golias. Tem muitos de vocês que lutaram na vida como um maluco, desculpe a palavra, fervorosamente, derrubaram seus gigantes, mas não o mataram. E quando viraram as costas para comemorar antes do tempo, o gigante veio e te derrubou de novo. Às vezes o gigante das finanças, às vezes o gigante da saúde, do casamento, dos filhos, sei lá quantos outros sonhos você tem. Davi não deu as costas para o gigante que derrubou. Ele foi lá e matou. Porque, presta atenção nisso, o poder de Deus derrubou o gigante Golias. Então ele não tinha recompensa. Que vocês acreditam que a força de Davi, a pontaria de Davi, um ser humano derrubaria um gigante? Não. Deus, através da fé, da convicção e da decisão de Davi em vencer aquele gigante para honrar o exército de Israel, Deus disse, eu vou derrubar o gigante. E Deus derrubou o gigante. Mas foram as mãos de Davi que garantiram a vitória. Derrubar o gigante cabe a Deus, porque eu e você não temos poder para derrubar o gigante. Mas uma vez caído, tombado, dormindo ali, cabe a nós garantir a vitória. Cortar a cabeça do gigante, irmãos, significa fazer a nossa parte. Quando você tem fé e Deus age através da tua vida, todos os gigantes que se levantarem na tua vida, se levantam para cair. Mas a tua parte é aniquilar o gigante, destruir, cortar a cabeça do gigante, eliminar ele, garantir a vitória, porque só recebe a recompensa quem garante a vitória. 45, vamos mais longe, né? Hoje covarde, 55 do segundo tempo, final de uma Libertadores da América, 0-0, Grêmio e Boca Juniors, quero me vingar do Boca Juniors, porque um dia eu estava no Olímpico em Porto Alegre e nós perdemos uma Libertadores pro Boca. Grêmio e Boca Juniors, 0-0, 55 do segundo tempo, foi lá correndo o craque do Grêmio lá, Carlos Vinícius, caiu pênalti, a torcida inflama,
e vamos ser campeões, a Copa é nossa, é o tetra da Libertadores. Festa, né? Pênalti, caiu, o cara derrubou, a bola é posta no pênalti. E o estádio inteiro fica quieto. Não há mais comemoração. Porque o gigante caiu. A oportunidade de cortar a cabeça é aí o craque Pastor Gil. Gol! E explodiu o estádio. Garantia a vitória. Fazer o gol, porque o gigante caiu, a oportunidade foi dada, mas se ninguém bateu o pênalti, aquela exaltação não valeu para nada. Ficar feliz porque o gigante caiu, meus irmãos, não vale para nada se ele se levantar de novo e te atacar mais forte do que antes. Você está entendendo? Por isso Davi aniquilou. Garantir a vitória cabe a nós. Bater o pênalti cabe a nós. O pênalti Deus pode até arranjar para nós, criar essa situação. Vai lá, meu filho, vai lá que é gol. Vai lá, seja campeão, seja vencedor, levanta o troféu. Mas eu tenho que bater o pênalti e tenho que fazer. Que é garantir a vitória. Isso cabe a mim e cabe a você. Ficar de braços cruzados esperando que Deus faça a tua parte, você vai morrer de velho, como dizia minha avó, e não vai acontecer. Se você está entendendo, aplaude o Senhor Jesus. A oportunidade Deus deu. O projeto de vida está na mão de muita gente. Quem não pegou, depois vai ser entregar. Mas é você que vai bater o pênalti. Não vai ser eu, não vai ser Deus. É você. É a tua parte. Projeto de vida 2026, o ano da conquista. O ano da vitória, você vai garantir a tua vitória. Essa é a tua parte. O resto Deus vai fazer tudo para você. Vai derrubar todos os gigantes da tua vida em 2026. Mas você precisa garantir a vitória. Ouça, por que também que Davi cortou a cabeça de Golias? Um rei não é honrado pela coroa que carrega em sua cabeça, mas pelas conquistas que traz em suas mãos. Davi sabia disso. Que um rei não é honrado pela coroa de rei, que a cabeça carrega, mas pelas conquistas que ele traz em suas mãos. Davi só foi honrado em Israel e conhecido e venerado até hoje como o grande rei, porque corre toda essa fala em Israel todo, que um dia eles viram, todo o exército de Israel viu, Davi com a cabeça de Golias na mão. Ele não foi honrado por causa da coroa, mas por causa da conquista. A conquista, na verdade, validou a coroa. Coroa sem conquista é só um adereço na cabeça. Não sei se você consegue entender isso. Coroa sem conquista é só um adereço na cabeça. O mundo está cheio de reizinho por aí, um coroa na cabeça, mas não tem conquista nenhuma. Em 2026, as suas conquistas farão o inimigo fugir em disparada, porque o teu sucesso virá das poderosas mãos de Deus. A Bíblia diz aqui, eles fugiram em disparada. Eles fugiram quando o gigante caiu. O gigante caiu e o exército filisteu ficou ali. Mas lá no versículo 51, quando Davi correu, pôs o pé sobre o filisteu, apanhou-lhe a espada, tirou-a da bainha e a cravou no filisteu, e com ela decepou-lhe a cabeça. Assim que os filisteus se deram conta do que havia acontecido e confirmaram a morte de seu grande guerreiro, fugiram em disparada. Quando os demônios confirmam a morte de Satanás na tua vida, que Satanás perdeu na tua vida, porque Deus tomou conta da tua vida, todo o exército do mal foge em disparada. Aleluia!
E 2026 eu profetizo sobre a tua vida, que é um ano que todo inimigo vai fugir em disparada por causa das conquistas que tu terás em suas mãos. Aleluia. Os filisteus fugiram porque viram em Davi, meu Deus. Essa você precisa gravar também. É aquelas de antes, como a de antes. Os filisteus fugiram porque viram em Davi a força de um Deus que eles jamais poderiam vencer. Em 2026, todos os teus adversários, todos os teus inimigos, todos os gigantes que se levantam fora da tua vida e dentro da tua vida, fugirão de você, não porque têm medo de você, mas porque respeitam e sabem que é impossível vencer o Deus que opera através da sua vida. Aplaude o Senhor, mais forte, é para Ele. Você pode não querer Deus, alguém pode não querer, o mundo pode não aceitar, mas o inimigo vai destroçar esse povo. Agora, aquele aonde habita o Altíssimo, por isso que tem aquele salmo lindo, da sombra do Altíssimo eu descansarei. Você só descansa na sombra do Altíssimo, porque quando Ele opera na tua vida, meu irmão, nenhum filisteu vai ficar próximo de você. Essa palavra é para quem crê que 2026 é o ano da conquista. Meu Senhor, eu vou concluir falando da eterna recompensa. Já que nós estávamos falando de recompensa, e eu sou um evangelista. Eu preciso salvar vidas e almas. Eu sei motivar através da palavra, porque eu sou só um instrumento e Deus me usa muito nessa área. De levantar até morto do caixão. Estou brincando. Mas eu sou um evangelista. Vidas e almas. E a Bíblia fala da grande recompensa. Para mim, a maior de todas. João 6,54, Jesus começa dando a chave. Ele diz, todo aquele que comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida eterna. E eu o ressuscitarei no último dia. Me diga se há recompensa maior do que um dia. Levanta, Vilmar. Levanta, Geve. Levanta, Mari. Levanta, B. Levanta, Gonçalo. Levanta, 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 levanta. E o povo se levanta ressuscitado. Nem ouro, nem prata, nem diamante, nem o que tu possa imaginar não pode te levantar dali. Mas Jesus disse, quem participa da minha ceia, por isso eu sou um pastor que bato muito forte. Todos os cultos você precisa estar adorando ao Senhor, irmão, da Santa Ceia, você precisa até dormir na igreja, para não correr o risco de não perder esse momento, porque há uma recompensa chamada ressurreição. Ressurreição. Me diga, se há recompensa maior do que um dia ter que passar pela morte e ser ressuscitado e ter vida eterna e nunca mais morrer e ter uma vida com Deus para sempre. E muitos estão trocando um dinheirinho do mundo, um carrinho, uma casinha, um empregozinho, às vezes um monte de dinheiro até, um monte de carrão, tem de tudo, tem de tudo. Vai para um caixãozinho lá, fica tudo isso. Vai para lá, sem ter recompensa nenhuma a esperar. Mas Jesus disse, em Marcos 16:16, aquele que crer e for batizado será salvo. Aquele que não crer será condenado. Escolha a tua recompensa. É com você, não comigo. Temos batismo domingo. Que recompensa você quer? Tá aí, ó, deixa aí, ó. Não é eu que falei, é Jesus que falou. Tem duas recompensas aí. Uma de ser salvo e outra de ser condenado. Não, pastor, eu quero esperar. Infelizmente eu já fiz velório de bebês, de bebê e de gente bem velha, gente no meio, fiz de tudo. A gente não sabe o dia.
Está aqui, ó. Aquele que crer e for batizado, qual será a recompensa? Salvação. Para aquele que não crer, não, eu sou o cara, eu sou do mundo, sou do bailão, eu sou aquela, você quer, condenado. Ah, mas eu não creio, não muda nada, a Bíblia não vai mudar porque você não crê. A Bíblia não vai mudar porque você não concorda. Domingo tem batismo. E você que ainda não decidiu ser salvo, porque enquanto você não está salvo, você está condenado. Por enquanto, se tem alguém que aceitou a condenação na sua vida, você pode mudar a sua história dando seu nome lá no bookstore. E domingo tem o batismo. Aplaude o Senhor Jesus. Para mim concluir, Apocalipse 2:10, Jesus disse: ser fiel, no final do versículo está escondido a chave. Ser fiel até a morte, Jesus pede. Está aqui. Ser fiel até a morte. É o exemplo de Noé. Ele foi fiel até concluir a arca. Enquanto que muitos ajudaram ele, talvez, e não continuaram. Ficaram e morreram nas águas. É uma tipificação do que vai acontecer no arrebatamento. Muitos serão salvos e muitos vão ficar aqui por 7 anos de tribulação. Ser fiel até a morte. Não adianta eu ser pastor hoje, ensinar hoje, e amanhã porque eu estou bem de vida, Deus fez milagre, Deus ajudou, Deus levantou irmão aqui, irmã ali, e me ajudou, e eu prosperei, e Deus me disse, eu vou cuidar de você, meu filho, eu vou te dar vários anos de vida, não vai te faltar nada, e isso tem acontecido na minha vida, inclusive. Agora, se eu disser, não, chega para mim, agora eu vou deixar outro pregar, vou curtir minha vida, acabou, ser fiel até a morte. É um pedido de Deus. Qual é a recompensa? Leia em voz alta. Ser fiel até a morte, vírgula. Qual é a recompensa? Deus diz, ser fiel até a morte, Gilmar. E eu te darei a coroa da vida. A coroa da vida é a mais relevante de todas as recompensas. Pois é eterna. E garante a permanência na presença de Deus para sempre. Só isso. Só isso. Deus não prometeu dinheiro, Deus não prometeu nada, além da coroa da vida, para quem é fiel até a morte. Eu posso morrer agora, mas estou fiel, vou receber a coroa da vida um dia. Alguém pode ter doença, alguém pode morrer com doença, alguém pode morrer pobre, alguém pode morrer sem ter conseguido estudar, pode ter acontecido um monte de coisa. Mas se ele foi fiel até a morte, Jesus disse, ele usou na primeira pessoa, eu te entregarei a coroa da vida. Pensa, vem aqui, B. Vamos ensinar a criança. Olha o B vindo aqui, ó. O B, pensa aquele dia, Jesus chegar para você, e vai acontecer. Chegar e dizer, Bernardo, eu prometi. Estava lá em Apocalipse 2:10, lá no finalzinho. Você era criança ainda. E o teu pastor disse, ser fiel até a morte. E eu te darei a coroa da vida. Vai chegar aquele dia, B. Não sei quando, mas vai chegar. Tenho certeza disso. Vai acontecer na tua vida. E Jesus vai olhar para você nos teus olhos, como eu estou olhando. E vai dizer, você venceu. Você foi fiel até a morte. Está aqui a coroa da vida. E tum. Obrigado, B.